Hoje tem café? Tem café? Hoje tem café? Pode. Tem café? Tem café? Pode. 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 Café? Pode. Café? Quer café? Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pod Café da TI. Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e seu Madruga não é bem-vindo nesse episódio. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje a gente vai falar sobre hardware, sobre outsourcing. Aqui é Diogo Junqueira, VP da Access Software, e para nós é um prazer receber o nosso convidado de hoje. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Fala pessoal, boa tarde, obrigado aqui pela participação de todos, obrigado pela disponibilidade desse canal, desse veículo super importante na TI. Meu nome é Renan Torres, eu sou vice-presidente comercial na Arquilock e vamos falar um pouco de tecnologia, de histórias e muitos novos pontos aí. Com certeza. Vamos lá, Renan, até para o pessoal entender um pouco, primeiro quem é o Renan, né, de onde você veio, como é que você chegou aí a vice-presidente da Arquilock, e falar um pouco o que é a Arquilock, né, que empresa que é essa, como é que a primeira vez que eu li, falei, calma aí, eu não gravar com a Lock, não é Arquilock. Conta pra gente. Posso falar que não é o primeiro que faz essa analogia, não. É uma piadinha, né? Piada pronta. Mas vamos lá, pessoal. Eu sou o Renan, eu já atuo em TI/Telecom há mais de 20 anos. Os últimos 10 anos eu atuei numa empresa de telecom, de telecomunicações. Estou na Arquilock há pouco mais de um ano, né? Em telecom, tive passagens pelas empresas Transit Telecom, Itacel Telecom e por último na Americanet, onde eu era diretor nacional de vendas. Entrei na Arquilock como diretor nacional de vendas também e acabei alçado à posição de vice-presidente nos últimos meses. Falando de Arquilock, né, vim para a Arquilock exatamente por entender um pouco das tendências desse mercado, das oportunidades que esse mercado estava se apresentando aí nos últimos anos e o que esse mercado vai representar para os próximos anos. Então, a Arquilock é uma empresa de outsourcing de TI. Quando a gente fala de outsourcing de TI, a gente fala também da alocação de equipamentos de TI com toda a camada de serviço por trás disso. Como principais soluções, a gente tem a alocação de notebooks e desktops como serviço, onde a gente facilita a empresa em diversos processos. A gente descomplica todo o processo de compra, a gente quebra a cadeia da compra e consegue entregar uma solução, um bundle de soluções agregados ao nosso portfólio. Então, hoje a gente tem uma empresa com presença nacional, é uma empresa nacional de tecnologia, são mais de 900 clientes espalhados aí em todo o território nacional, nos seus mais variados segmentos. Então a gente não atende um segmento específico da economia, construção civil, healthcare, saúde, varejo. Hoje a Arquilock ela tem como base assim, de produtos, como eu falei, o notebook e o desktop, e eu não faço simplesmente o trade do equipamento, eu pego o equipamento e forneço para o cliente. Então existe toda uma camada de serviço por trás disso, que envolve desde o computador já vir pré-configurado para essa empresa, então ele já vai configurado, ele tem softwares de controle de inventário, softwares de patches de segurança, todo o processo logístico a gente faz para o cliente final. Então com a pandemia vieram alguns desafios logísticos também, de entrega na casa do usuário, entrega na empresa, dar suporte na casa do usuário e dar suporte na empresa. A gente tem um SLA super agressivo de 8 horas para resolução. Uau, sensacional. Não, mas falando em época de pandemia, né, cara? Cara. Não, assim, até foi bastante coincidência, mas eu tava lendo uma matéria, não sei, não lembro se foi na Pequenas Empresas, os Grandes Negócios, enfim, mas basicamente sobre mulheres empreendedoras, sobre a fundadora da Arquilock, né, a Andréa Rivetti,
vale a pena até deixar aqui na descrição do episódio, que é uma matéria muito boa, que, cara, vocês cresceram 60% durante a pandemia, chegando a um faturamento aí de, sei lá, 105 milhões, alguma coisa nesse sentido. E ela é uma história impressionante, a história realmente que inspira, né? Que é aquela, basicamente, ela formada em Direito, e a única coisa que ela tinha certeza é que ela não ia atuar na área, e ela começou ali com um pequeno investimento, se tornou essa mega empresa que vocês estão aí. E aí, cara, você falou a questão da entrega do combo, né? Então a gente chama, sei lá, o full outsourcing, basicamente, né? Que você entregar o equipamento e entregar também o serviço, você tirando muitas vezes da área da TI aquele trabalho de ter que ficar dando manutenção em endpoint, dando manutenção em notebook, e com esse SLA de 8 horas, eu imagino que na época de pandemia, onde faltava-se máquina, eu imagino que foi um exponencial muito grande para vocês, né, Renan? Eu acho que a pandemia, ela ajudou, claro, não vou dizer que não, mas acho que ela fez um amadurecimento desse mercado que já vinha crescendo, a consolidação desse mercado, né? Hoje não faz sentido nenhum a empresa comprar esse ativo, porque vamos pensar que esse ativo ela vai ficar 4, 5 anos no máximo com esse ativo e vai precisar trocar esse computador. Fica defasado, né? Fica defasado. E nos próximos anos, fora que o computador hoje não é barato, né? Como você citou, a falta de supply fez os preços aumentarem consideravelmente. Nossa, eu sou um gamer, eu sofro com isso, cara. A placa de vídeo do Gomes custa um carro, então você dá pra ter uma ideia. Mas quando eu comprei que estava só uma moto, entendeu? Tá minerando Bitcoin também, cara. Tá minerando Bitcoin. Mas não é barato, então a gente ajuda inclusive a empresa na questão de linha de crédito, né? Porque eu maximizo a linha de crédito dessa empresa, uma vez que eu estou fornecendo no formato de locação, o cliente ele não precisa se disponibilizar de linhas de leasing ou do caixa efetivamente dessa empresa. Então, uma questão de CAPEX e OPEX ali que hoje em dia é fundamental para essas empresas, né? Exato, e apesar de ser um OPEX, ser uma despesa, ela não afeta mais o EBITDA das empresas, porque qualquer tipo de locação, exato, qualquer tipo de locação, ela entra numa linha abaixo de EBITDA das companhias, então auxiliando a companhia nos dois sentidos, né? Seja financeiro, seja operacional, né? Porque o ganho operacional é grande, mas se dificultava aquela questão de ajustar a conta financeira, e hoje a gente tem os dois benefícios. Legal. Cara, assim, tinha muitas empresas no mercado que entregava, às vezes, justamente a máquina, alugava a máquina, né? Tinha várias empresas, ainda tem várias empresas grandes no mercado. Esse combo, esse chamado full outsourcing aí, você acha que foi o pulo do gato, vamos chamar assim, para o modelo de negócio de vocês? É isso que agregou valor realmente? É isso que você acha que fez vocês se destacarem aí nesse mercado? Eu acho que a gente busca resolver um problema, né? Porque simplesmente fazer uma operação financeira de pegar uma máquina e locar sem nenhuma camada de serviço, isso não tem valor. Isso vamos pensar que seria o mesmo formato de um leasing operacional para a companhia. A partir do momento que você agrega serviço, você traz valor para a companhia, né? Então você resolve um problema para ela que hoje seja do pequeno empreendedor que não tem um TI interno, ou um escritório de advocacia, que não é o core dele ser um TI, não ser uma empresa de TI, então você resolve o problema dele de não ter um TI, ou seja, de uma grande companhia, os aspectos logísticos e operacionais e desafiadores dessa grande operação. A gente atende hoje, por exemplo, as farmácias Pague Menos, as lojas da Samsung em shopping centers, as lojas Spice também em shopping centers. Você imagina o desafio, hoje a Pague Menos está em mais de 600 cidades. Eu entrego o modelo de lojas a service para eles, então eu entrego impressora, no break, banco de bateria, Wi-Fi, os desktops, notebook. Uau, você imagina dar sustentação em 600 cidades, Nossa, cara, ter peça de reposição, você ter um SLA agressivo, a farmácia fica sem faturar minutos, você já tem um baita problema, se ela tiver qualquer problema técnico com relação a isso. Então a gente resolve desde o grande empreendedor nesses aspectos ao pequeno empreendedor que não tem um time de TI, que não tem estoque, que não tem grandes linhas de crédito também. Então, até seria a minha próxima pergunta, cara. Você falou de grandes empresas aí. O SMB, o mercado de SMB também, vocês focam nele? Vocês atendem esse mercado do pequeno empreendedor? Olha, eu vou dar um spoiler e com exclusividade. Aí ela vai ficar brava comigo. Exclusividade, vamos Ela vai ficar brava Lançamento. comigo agora. Lançamento.
A gente quer ser o quinto andar do outsource, da alocação de equipamentos, então a gente vai lançar o primeiro e-commerce de locação de equipamentos voltado para o público SMB, que exatamente é descomplicar o processo de locação, que é como a Quinto Andar fez com o business de locação de imóveis, a gente vai fazer com locação de equipamentos de TI também. Então, hoje para você locar um equipamento de TI, eu digo que a gente quase é um impeditivo, porque você pede-se tanta documentação para o É cliente. bastante coisa, Spread bancário, Eu poderia três dizer últimos que balanços. para local é uma loucura. Exato. Pedia-se muita documentação. Então a gente começou através de alguns softwares, reconhecimento facial, software de consulta de crédito também. A gente conseguiu achar um algoritmo para fazer o formato de locação fim a fim através de um e-commerce, e a gente deve lançar aí no próximo mês em Já? parceria Opa! com grandes- Realmente tá saindo do forno. Tamo aí, saindo do forno, né? Notícia de última hora. Exatamente, a Edi vai ficar brava porque ela gosta de. Não sei nem se a gente já poderia divulgar, mas a gente tem um grande fabricante que tá junto com a gente nessa empreitada, tá? Ah, que bacana, cara. Parabéns aí. Isso vai revolucionar, eu acho, o mercado, viu? Eu acho que muita gente aí que tem realmente essa dificuldade e o fator falta de peça, falta de insumo e o preço cada vez mais alto, eu tenho certeza que o mercado de SMB, vocês vão beber uma água Eu limpa coloquei tablet pra minha dentista, pra você ter noção. Eu fui lá na dentista fazer acredito, negócio, cara. eu coloquei tablet pra ela, porque. porque a loucura tá forte. O Renan, isso me remete a uma outra coisa, cara, que é o crescimento que vocês tiveram, a velocidade que vocês vão. Um SLA de 8 horas. Onde é que vocês estão arrumando gente? Vai, me conta. Conta aí o segredo. Eu tô passando a tarde aqui entrevistando gente e o negócio não é fácil, entendeu? Como é que você consegue gente, cara? Não, acho que acho que esse mercado, a primeira coisa é que a gente trabalha com equipamentos Tier 1, então a gente trabalha com equipamentos com uma garantia só que trabalhamos com equipamentos corporativos, eu não trabalho com equipamentos com linha doméstica e tudo mais, então eu consigo ter uma menor incidência de falhas dos hardwares também, e a gente trabalha sempre com hardware novo, evita trabalhar com equipamento seminovo, e que seminovo só o que eu tenho de estoque mesmo. Dois, a gente formatou uma cadeia de parceiros locais e regionais, né? O Brasil é um país continental, se a gente pensar nisso. Quando a gente fala do norte, tem uma peculiaridade, do centro-oeste, do sul, cada um com sua peculiaridade. Então a gente procura atender os grandes centros com time próprio. Então a gente tem times locais nas principais capitais, mas quando a gente fala de interior, a gente credenciou e homologou uma série de parceiros locais para atendimento desses chamados, né? E lógico que eles passam por um rigoroso processo de homologação, todos eles têm que ir uniformizados nos clientes, existe toda uma cadeia de logística, a gente tem software também de roteirização, então o meu software eu consigo me alocar o técnico mais próximo para atendimento daquele chamado, consigo atender muita coisa no background interno, então eu consigo, através dos softwares de controle de inventário, eu consigo ter diagnósticos proativos da máquina, então eu consigo saber se aquela máquina está com alto índice de processamento, de memória ou consumo elevado de disco para eu tomar algumas ações de forma proativa. Ou eu já preparar o time local para atendimento daquele chamado. Sensacional, sensacional, Renan. Cara, no mundo onde a gente ainda tem aí a dúvida se vai ser híbrido, se vai ser home office, se vai ser in office, né? Então, muitas empresas ainda decidindo como vai ser. Notícia fresquinha aí, hoje o Elon Musk mandou um e-mail para todo mundo da Tesla, ou voltem pro escritório, ou tá na rua, basicamente. Eu acho que ele vai perder alguns devs no caminho, vamos ver o que vai acontecer. Ele acordou pistola. Acordou de mau humor, acho que ele vai perder dev no caminho, porque a briga no Vale do Silício pro desenvolvedor é feia. E o pessoal dev principalmente está acostumado com essa questão do home office, né? E aí, cara, nesse mundo onde ainda o híbrido e tá muito incerto como vai ser, mas eu vejo o híbrido como um caminho muito certo para grande parte das empresas, porque tem muitos cargos que dá para ser home office. Um exemplo é o dev, né? O dev, às vezes até a criatividade dele
se sai muito melhor quando ele está no ambiente home office, no horário dele, desde que ele esteja produzindo. E aí a gente fica aquela pergunta, quando é a hora de identificar, né, o momento certo de fazer um outsource, né? Como se identifica que talvez eu esteja nesse momento? E nesse momento, nesse ambiente híbrido, como é que vocês estão fazendo a questão de logística? Vamos supor que o Mr. Anderson tá lá na casa dele, tá precisando de uma máquina, vai direto para a casa dele, ou a empresa que tem essa logística. Como é que funciona isso, Renan? Vamos lá, eu vou ser polêmico, que eu também sou dos adeptos do presencial também. Vamos lá. Eu vou ser polêmico aqui, mas eu acho que o híbrido é um caminho sem volta. O home office eu não acredito, aí sim, o 100% home office, até pela relação interpessoal das pessoas também, acho que é importante também e... Claro que também em momentos exatamente como uma Arquilock, uma empresa que cresce de forma exponencial, é difícil às vezes você acertar o processo quando você está todo mundo de home office. Se o nosso crescimento foi acelerado nesses últimos anos, eu te digo que ele cada vez se torna mais acelerado, porque a gente trabalha com cifras maiores e com contratos cada vez maiores também. Quando a gente fala assim do desafio do logístico, isso foi um cenário que a gente até então nunca tinha enfrentado, né? Porque antes da pandemia, o conceito de entrega era todo na empresa. Eu entregava as máquinas na empresa, fazia rollout das máquinas na empresa, e a partir da pandemia a gente teve que se adaptar. Primeiramente, como eu me adapto, os meus técnicos, os próprios nas capitais e regiões metropolitanas, eles conseguem fazer esse processo logístico para mim, então de entrega dessas máquinas, mas a gente também atua com diversas transportadoras e, porventura, até mesmo os correios para fazer o processo logístico de entrega em algumas localidades. Tá, mas é algo que a gente teve que homologar uma série, mesmo o conceito de parceiros a gente usou para transportadora. Então homologou uma série de transportadoras. Claro que você tem alguns desafios, inclusive regionais. Rio de Janeiro é um local que a gente tem uma dificuldade tremenda de transportadora. Mas a gente conseguiu homologar algumas transportadoras locais para que a gente faça esse desembaraço e entrega cada vez num prazo menor também para o cliente. Não, com certeza. Eu imagino que com a chegada da pandemia, que todo mundo teve desafio logístico, vocês devem ter que ter mudado o conceito completamente, né? Que de dia para noite milhares e milhares de pessoas estavam espalhadas e o negócio de vocês teve que se adaptar de uma maneira muito rápida a isso, né? Então, mas e é por isso daí que eu acho que a gente resolve um grande problema. Imagina quem tem um conceito de compra. Como que eu entrego esse exatamente? Uma startup que já nasce no home office, ela não tem mais sede física. Então, eu acho que o nosso business ele vem ganhando cada vez mais espaço. Exatamente por isso, porque eu resolvo um problema. Eu não vendo um produto, eu resolvo um problema. Então, eu resolvo o problema logístico, eu resolvo o problema de SLA de suporte, eu resolvo o problema de peça, eu resolvo o problema de custo, porque exatamente eu compro no atacado. Hoje eu sou um dos maiores compradores de Dell e de Lenovo no mercado. Então, eu tenho o melhor poder de barganha para levar isso para o meu cliente também. Eu tenho todo o processo que eu falei financeiro, então eu mensalizo um computador. Então, alugar um computador por 150, 200, 300 reais por mês, e não precisar dispor daquele capex de imediato, eu resolvo um problema financeiro, até do pequeno empreendedor que está com aquela dificuldade de crescer, qualquer custo é um problema que eu puder economizar, eu mensalizo isso e resolvo, olha, não precisa ter um TI, a Arquilock é o seu TI para qualquer tipo de equipamento. Ele pode simplesmente botar todo o plano de negócio dele, baseado que o custo dele de tecnologia é aquele, e seguir em frente, né? Ele não precisa se preocupar nem com a renovação dos equipamentos, que vai degradar, ok, daqui a 3 anos eu tenho que mudar? Não, você já bota um custo fixo. Já troco por uma máquina nova. Exatamente. Bacana. E aí você falou até uma coisa interessante, até que você deu ideia, deu o exemplo da PagMenos, onde você faz a Store as a Service, né, a loja as a Service, que vai com pacote completo. Então, além das máquinas, você faz também o quê? Qual o tipo de outsourcing que você faz as a ser? Hardware as a Service, Software as a Service, Security as a Service, Catraca as a Service da Just Fit, relógio de ponta da M. Dias Branco, o Wi-Fi da Flytour,
suíte da Pague Menos. Então, o conceito da Pague Menos, eu entrego inclusive o coletor. Então, quando se pensa em ArcLock, pensa em qualquer hardware de TI com uma camada de serviço. Então, a gente fornece desde... Renan, vamos pensar em placa de vídeo aí, Renan. Mas alugo também. Se quiser... A mensalidade vai ser um pouquinho mais cara, vai ser um plano mais premium, viu? Eu vou colocar no chat. Não minero, eu só jogo, cara. Ô, Renan, colocar no chat aqui. quando o Gomes liga o computador dele, a luz da cidade inteira dá uma caidinha. Não é assim não. O banheiro da casa dele é um hack com um monte de placa de vídeo minerando Bitcoin. Não, se fosse minerando Bitcoin, pelo menos você assim, pô, tá tentando ganhar alguma coisa. Não, ele é pra jogar mesmo, né? Pra não dar lag, porque 0,00 milissegundos vai atrapalhar meu headshot, mais ou menos pô. isso, entendeu? Mas eu acredito Ele continua colocando a culpa no hardware. Não adianta. Mas isso é um negócio legal, porque a gente tende a ir, inclusive, para o B2C em algum momento. A gente tem uma tese de abertura do capital da companhia para os próximos 2 anos, e o conceito como a gente vai para o B2B, large account, médio, SMB, em algum momento a gente parte... Vai chegar a sua vez, Gomes. Resumindo, vai chegar a sua vez no B2C. Tipo assim, o Alienware, sabe? Porque às vezes a gente viaja, quer jogar na viagem e tal, então temos... E a ideia é fazer essa oferta com cross-selling, através das telecoms ou através de algum banco também, de fornecer isso para o B2C, através, não uma oferta direta, isolada, né? ArcLock, mas em conjunto ou com telecom ou com banco. Tá? O Gomes pensando em alugar placa de vídeo, eu já estou pensando em comprar ações. Ai, tá certo. Cara, e aí uma coisa, você falou até de abrir capital, esse plano, etc. Cara, uma empresa brasileira, né, cara, fazendo esse tipo de trabalho, é muito gratificante ver isso acontecer, né? Fala pra gente como é que é esse clima de ser uma empresa brasileira crescendo, né, exponencialmente com essa ideia de full outsourcing que a ArcLock tem, que vocês estão trabalhando. A gente se baseou muito nos mercados maduros de fora do Brasil. Quando a gente fala no mercado americano e no mercado europeu, o mercado americano, por exemplo, 80% dos equipamentos de TI das empresas são locados, para vocês terem noção, e no Brasil hoje é menos de 10%. Então você olha o potencial que você tem nesse mercado no Brasil. Uma das perguntas que eu mais respondo para fundo de investimento é exatamente isso. Por que no Brasil é tão pouco? Por que aqui no Brasil é tão pouco? A primeira coisa que eu respondo é porque brasileiro é patrimonialista, o carro é meu, a casa é minha, o computador é meu. Isso vem mudando, né? Carro por assinatura, o quinto andar que eu citei até por aqui. 2, porque exatamente não era barato essa conta, as empresas que faziam eram muito empresas pequenas, voltadas basicamente para uma operação financeira e não para uma operação de serviço, como o Diogo disse, completa e fornecer uma camada de serviço. E 3, porque locação até 2019 era despesa, e despesa afetava diretamente EBITDA. Quando se chegava para qualquer CFO do mercado e perguntava, olha, eu tenho aqui CAPEX e OPEX. CAPEX não afeta o seu EBITDA e OPEX afeta o seu EBITDA. Era óbvio que ele optava por CAPEX. E isso mudou em 2019, então muito chegado com a pandemia, que surgiu um conceito financeiro global chamado IFRS 16, onde ele reclassifica a locação numa linha abaixo do EBITDA, e empresas do lucro real conseguem se creditar de PIS, COFINS e imposto de renda. Então, locar é mais barato que comprar. Então, esse mercado que no mercado americano é 90%, a tendência que no mercado brasileiro se repita como é lá. Então, para a gente é super próspero, a gente nunca vendeu como a gente vende hoje. Tá? Ontem foi um fechamento também histórico, de novo, de grandes contratos. A gente fechou um grande contrato que a gente ainda não pode anunciar no mercado, mas a gente vai fazer um grande lançamento desse contrato. A gente está com N iniciativas seja o mercado large account, médio e sorro. É muito legal ser uma empresa com uma empreendedora, né, uma mulher empreendedora no mercado que teoricamente é masculino, se a gente pensa assim, que é o mercado de tecnologia, TI, é muito masculina. A gente tem uma campanha aqui de trazer mais mulheres para TI. Foi justamente lendo essas notícias que eu cheguei na matéria aí da fundadora de vocês. André, isso que eu posso dizer que a André não
é em nenhum momento advogada, ela é comercial também, então a gente é muito parecido, inclusive, nisso. Então a gente tem um desafio grande assim de criar escalas, né? Melhorar cada vez mais os processos, porque quando a gente fala de uma escala global e quando a gente vai diversificando também o tipo de cliente, cada vez mais o desafio aumenta, né? Então os volumes de venda aumentam, então as necessidades operacionais também caminham em conjunto. Legal, sensacional. Cara, assim, uma coisa que você falou que se torna mais barato, né? E a questão do brasileiro ser patrimonialista. E às vezes o cara que tá, o nosso ouvinte agora que tá lá pensando, pô, não, comprar é muito mais barato. Como é que essa conta é possível, né? Como é que o Hardware as a Service, com mais o serviço agregado, se torna se torna benefício para as empresas, né? Que você falou uma palavra aí que eu acho que é a palavra-chave e realmente a sociedade brasileira ainda tem aquele, meu carro, meu isso, meu aquilo, e pensa sempre no patrimônio, né? Como se aquilo fosse um patrimônio e etc. Então eu acho que essa é uma palavra bem chave aí, eu queria tocar um pouco nesse assunto. Não, legal. Mr. Anderson falou exatamente disso. Quando a gente fala do computador, a gente sabe que depois de 3, 4, 5 anos, isso aqui vira sucata. Até eu tenho que despejar essa sucata em algum lugar, eu não posso descartar em qualquer outro lugar. E a necessidade de tecnologia também cada vez mais avançando, né? Então, cada vez softwares mais pesados, cada vez necessidade de imagem. A gente estava brincando do Gomes aqui de placa de vídeo, é real. Agora, milissegundos fazem a diferença. Então, quando a gente analisa o custo, a gente não pode analisar simplesmente o custo do hardware. O hardware é um dos custos envolvidos. Existe todo o custo de rollout dos equipamentos, de preparar esses equipamentos para a utilização. Existe todo o custo logístico desses equipamentos para distribuir isso nas pontas. Existem os custos também de manutenção, de sustentação dessa operação, que a gente sabe que ao longo de 2, 3, 4 anos eu vou necessitar de manutenções. Existe um custo envolvido nisso também. Existe um fator que eu citei também. Eu compro mais barato, eu compro em escala. Então eu consigo reverter isso em benefício financeiro também para o cliente. Então eu posso dar spoiler de valor, mas se a gente pensar assim, hoje você loca o meu ticket médio de um cliente de uma máquina, R$200, vamos pensar nisso. Então, quando a gente fala de um ticket médio de uma máquina de R$200, eu colocar que seja em 48 meses, eu estou falando de R$7.600. Desafio vocês entrar no site aí Magazine Luiza, entrar no site Americanas, Calunga, você vai olhar um computador que você vai pagar R$7.000 nele. Tranquilamente. Tranquilamente. Lá e... Exato. Só no computador, né? Você tá conseguir... falando só da máquina. Só no computador. Só da máquina. Você vai conseguir parcelar ele no máximo em 10 a 12 vezes no cartão de crédito, que vai te consumir o seu limite de cartão de crédito. Uhum. E só então eu falo, olha, eu estou mensalizando isso ao longo de... Olha o dinheiro ao longo do tempo também. 3, 4, 5 anos. O quanto eu tenho de economia disso também. Eu não precisei dispor desse capital em D0 e tenho uma empresa que eu ligo. Em até 8 horas eu tenho um computador, o problema da minha máquina resolvido. Seja remotamente ou seja fisicamente no local. Eu contratei com, sei lá, contratamos 10 funcionários novos. Eu brinco, é sempre um grande desafio com TI e com RH, né? Porque RH contrata, a TI não tem a máquina. Não, é sempre. Às vezes a TI não tem a máquina porque o fabricante não tem a máquina para entregar. Não tem, é algo complicado. Isso no caso, a TI decidiu, criou-se uma... RH decidiu, criou-se uma nova área e... o colaborador entra, imagina a perda de imagem daquela companhia, daquele colaborador entrar na companhia e não ter máquina, não ter ferramenta de trabalho também. Não, e durante a pandemia isso deve ter acontecido muito mesmo, porque assim, a entrega de... A galera não tinha computador para entregar, ponto. Não, e aí teve um outro ponto que foi o problema de supply do mercado. Até hoje não está resolvido. Né? Exato, está resolvido. Várias empresas, o pessoal botou desktop debaixo do braço e levou para casa. Tinha computador no mercado. Nós tivemos episódios aqui em que contaram pra gente que até cadeira o cara levou para casa. Eu trabalho nessa cadeira aqui, eu vou levar a cadeira para casa, que não tem a cadeira lá em casa. Levou a cadeira, levou o computador. E isso gera esse desafio principal aí da TI, né? Porque não é só o computador. Isso foi muito bem colocado por você. Porque assim, legal, colocou o computador lá. Existe assistência, existe manutenção. Antivírus, pacote Office, o headset que a gente está usando aqui, isso é um ativo que eu tenho que fornecer. Eu forneço também isso como locação, como outsourcing. A cadeira,
A cadeira a gente não fornece diretamente, mas a gente tem uma empresa chamada parceira chamada Telelock, que eles locam mobiliário. Você resolve de todos os escritório, problemas do cara, então, né? Isso é basicamente isso. Total. Entrega uma caixa vazia que eu monto uma loja. Eu monto uma Basicamente loja isso. e mensalizo, paga lá R$ 2.000 por mês e tem a loja toda pronta. Sensacional o modelo Até de por negócio. flexibilidade, né? De gente entrando, gente saindo, você consegue. Acredito que você deva conseguir ter isso de uma maneira muito mais fácil. Fala, Mr. Anderson, cara, o que você tá fazendo um monte de tralha? Onde você arrumou esse computador aí, cara? O que você tá fazendo? Cara, isso aqui não é tralha, cara. Isso aqui são 300 notebooks que estavam para ser descartados, mas eu tô reaproveitando para um bem maior. Como assim, cara, pra um bem maior? Não, olha só, eu montei essa rede aqui, que é basicamente uma rede de inteligência artificial, cara. Tá vendo que ali virou a centro de processamento de dados, cara. Eu montei uma farm para processar informações, juntar tudo e gerar uma resposta hiper inteligente, cara. Pra quê? Mas pra que tudo isso? Cara, eu vou realizar aquele sonho, cara. Eu juntei a inteligência artificial para ver se a gente consegue montar o e-mail perfeito. Acho que dessa vez finalmente a gente vai convencer o Diogo a colocar cerveja nos bebedouros da empresa, cara. Puta, cara, não brinca. Sério? Mas como é que você fez? Cara, o plano é o seguinte, eu coloquei todos os dados para serem computados desde a infância do Diogo. Peguei todos os e-mails que eu troquei nos últimos 10 anos e coloquei inteligência artificial para perceber qual é o nível de aceitação dele, quais são as coisas que ele está inclinado a estar de acordo, para montar o e-mail perfeito, para fazer a proposta perfeita, de forma que convencesse ele. Mas tá, cara, você conseguiu montar o e-mail então? Cara, o processamento tá terminando de montar esse e-mail, já são 50 dias de processamento e finalmente o e-mail tá saindo. Ah, beleza então, cara. Caraca, foi muito rápido, cara. Uau, ele já até respondeu. Tá, mas e aí? Qual foi a resposta? Não. Ô Renan, eu abri aqui o episódio falando do Seu Madruga, porque a gente sabe que historicamente alugar dá trabalho, né? Nem sempre a coisa roda redonda, de vez em quando você tem alguém que ali que dá um trabalhinho e tal. No teu caso é um trabalho maior, porque tem possibilidade de trabalho de manutenção, de assistência, tem possibilidade de, né, loucuras de substituição de equipamento, ainda mais com um SLA apertado desses. E aí, como é que tem sido a trajetória? Acredito que agora está rodando mais liso, mas no início vocês devem ter tido algumas correrias, não? Não, principalmente na pandemia, né? A gente citou um pouco ao longo do podcast essa questão de desmobilização, de a gente pegar a cadeira, levar para casa. Você imagina que teve fábricas inteiras, por exemplo, clientes que eu tive que pegar a fábrica inteira e colocar em home office em 2, 3 dias. Pensa. Então a gente, o cliente nosso grande, eu até posso citar, M. Dias Branco, em 3 dias eu tive que colocar 3, 4 mil pessoas em home office. Nossa Senhora. Então, o desafio de você ter equipamento para isso, distribuição, questão de segurança também, né? Porque a gente viu os problemas de segurança cada vez aumentarem maior. Sim, virou uma pandemia digital, que a gente costuma dizer aqui, né? Tem a pandemia. E o problema de ataques cibernéticos, eles não são mais hoje na borda. As empresas se preocuparam tanto na borda, então elas têm equipamentos muito parrudos na borda, mas por onde que vem o ataque? Pelo Sempre device. endpoint, com Exato, certeza. pelo device, então seja o notebook ou desktop. Então acho que quando a gente fala de histórias engraçadas, histórias que deram trabalho, eu digo que a pandemia fez com que exatamente a gente redescobrisse um business. Talvez exatamente isso. É por redescobrir esse business que a gente consegue crescer, entender os cenários desse novo normal, né? O que é o novo normal? É o cliente que não está mais agora 100% no local de trabalho. A gente entregar isso dentro da casa dele, dar suporte nisso. A gente teve alguns concorrentes que não fizeram isso e ficaram para trás nesse mercado, porque hoje o mercado exige isso, né? Então a gente está cada vez mais, a gente está acertado ao que os nossos clientes esperam, trazem para a gente de oportunidades e nos adaptamos para isso. Sensacional. Com relação às vantagens competitivas, né? Você falou já algumas delas, mas quando a empresa vai tomar a decisão, o CEO, o CFO,
ou CIO, né? Depende de quem vai tomar essa decisão de mover para um outsourcing de equipamentos. Quais as principais vantagens que você poderia highlight aí para esses nossos ouvintes que estão acompanhando aqui conosco? Perfeito. Acho que o meu maior desafio agora é divulgar cada vez o modelo de outsourcing, né? Porque no mindset ainda de todo mundo ainda vem a compra, né? Acho que nossa, quando a gente sempre pensa, vou comprar um notebook, vou comprar um computador, vou comprar uma casa, vou comprar. Então eu acho que o meu grande desafio, e é super importante esse tipo de abertura que a gente tem agora de mercado com vocês, inclusive, para a gente ter uma exposição maior e conseguir explicar primeiro do modelo de negócio Acho que o ROI desse tipo de coisa, desse tipo de locação deve ser muito bom, né, cara? Porque assim, só o tempo que o cara deixa de consumir com suporte, com logística, eu acho que esse deve ser um ROI muito fácil de comprovar para os caras, né? Antes a gente tinha um baita trabalho, isso é legal, Gomes, e aí trazendo um pouco do que o Diogo disse, a gente tinha um baita trabalho de defender o modelo lá no passado. Então eu tinha que apresentar estudo de TCO, explicar na ponta do lápis o porquê que era melhor o modelo. Hoje o profissional já sabe que é melhor o modelo. Então a minha camada de explicação diminuiu consideravelmente. Claro que é uma venda quando a gente fala de B2B no mercado médio e large account, não é uma venda exclusiva para o profissional de TI. É para o profissional de TI e é para o financeiro daquela empresa. Então, o IFRS 16 que eu citei é algo muito novo, é uma nomenclatura nova financeira. Então, muitos CFOs nem conhecem essa. Não conhece ainda, né? Então você tem que explicar, fazer o lecture que ele vai poder utilizar, senão o cara já logo vai estar preocupado com OPEX e CAPEX. Ele entrega a locação e dá uma consultoria, pô. Para o profissional de TI, eu tenho que dizer, olha, sabe aquela sua empresa de field, de body shop, aquele seu custo de outros parceiros, você compra o Office separado, você compra o antivírus separado, você compra a máquina separada, você compra os periféricos separados, olha, eu posso te fornecer tudo isso no único bundle e te dar sustentação. Então, eu tenho o desafio disso, mas eu acho que o mercado está tão bom que acho que o nosso desafio maior é fazer o branding desse mercado. Falar, olha, apresentar os modelos e diferenciais, para que quando qualquer pessoa pense em comprar, já venha no mindset e fale, não, eu posso locar isso. Eu não preciso comprar um computador que vai me dar trabalho comprar. E eu digo assim, como experiência de negócio que a gente tem aqui. O cliente que ele vem para locação, ele nunca mais volta para compra. Imagino. Ele não volta. Porque você resolveu o problema dele, ele não volta para compra. Então, dificilmente aquele cliente ele migra tudo de uma vez. Ele vai migrar a primeira dor dele, 10 máquinas, 20 máquinas, 5 máquinas, 50 máquinas. Depois que ele vê que é mais fácil, depois que ele vê que ele liga, pede máquina, a máquina está no outro dia configurada já na imagem da empresa dele, com os softwares da máquina da empresa tudo dele. Lindinho, rodando liso. Ele, com o periférico, com o técnico lá, ajudando na implantação, ajudando com o mousepad e tudo mais, esse cara não volta mais para compra nunca mais. E vai só renovando, só adicionando máquina e fazendo o rollout das máquinas que, conforme vai depreciando as máquinas atuais do parque dele, ele vai migrando as máquinas para o modelo de locação. Uma coisa que eu acabei não falando, a gente também faz trade-in de equipamento, tá? Então a gente compra equipamento parque legado do cliente, fornece como crédito de faturas no caso ele queira migrar parque legado já de imediato para o cenário de locação. Ô, Renan, eu vou te falar uma coisa, cara, que assim, do fundo do meu coração, o que eu mais gosto no modelo de negócio, e na verdade é a questão matemática, porque é o seguinte, todo mundo passou por isso, né? Você vai lá estudando matemática e tal, tem aqueles números, né? Tá fácil, de 1 a 10, tem o 0, maravilha. Um belo dia alguém bota um X ali, né? Aí no dia que vem o X, você fala, pô, tá de sacanagem, vou começar a fazer conta com letras agora, né? E quando você não sabe qual é o custo da tua operação em TI, você está lidando com X todo mês, entendeu? Isso é bem complicado, né? Então, quando você, ao invés do X, você tem um número claro de quanto custa aquela tua infra de TI todo mês, tudo fica muito mais simples de calcular no negócio. Ainda mais um negócio que envolva quanto mais tecnologia, um exemplo de uma farmácia que depende daquele monte de máquinas lá na ponta, às vezes, né, cara? E tal. Coletor, quebrou meu coletor, o que eu faço agora?
Como que eu faço? Não é tem muita coisa envolvida. Não tem um X, né? Tem um número certo pro cara calcular ali e ele consegue entender claramente o que entra e o que sai, né? Isso é muito legal, isso é muito prático. Assim, resolve uma questão matemática, simplifica o problema. Basicamente isso. Na hora do anticusto é muito mais fácil você calcular o seu grau de crescimento até, né? Quanto vai me custar crescer? Quanto vai ser o investimento que eu vou precisar para crescer? Uma loja, 2 lojas, ou um departamento, etc. É muito mais simples você adicionar esse anticusto ali do que você ter que pegar N cotações de N suppliers, né? Igual você comentou, e montar e fazer aquilo lá, porra, só de tempo de cotação ali que o cara vai gastar é um tempo bom, né? Então isso aí realmente simplifica muito, é um bom ponto, Mr. Anderson. Diogo, eu dou sempre um exemplo aqui que eu gosto muito e eu uso com reunião com os meus vendedores. Assim, tem um restaurante aqui no prédio, aqui embaixo, chama Rio. Esse restaurante, você chega para almoçar dele, o cardápio são tablets, tá? Então ele tem lá uns 20 tablets, que são os cardápios deles. Eles têm uns 3 televisores, tem uns 3 PDV, 3 ou 4 televisores, tem uns 3 PDVs, tem o Wi-Fi. Eu fiz uma conta básica, sei lá, 20 tablets a R$1.500, você está falando de 30 mil, mais 4 televisores a R$2.500 cada um, você está falando de mais R$10.000, já deu 40. 3 desktops a R$5.000 cada um, já deu mais 15, então já deu 55, mais o Wi-Fi, R$60.000 de custo de TI para um restaurante pequeno. Um dia almoçando lá, fiz uma conta, falei, olha, eu poderia te alugar isso tudo aqui por R$1.800 por mês, e todo o suporte e garantia feito pela Arclock. Hoje quebra um tablet, ele põe na gaveta, porque ele não tem o que fazer, ele põe na gaveta ou pede para algum menino levar numa assistência de informática perto. E nisso ele perdeu um cardápio. Hoje o PDV, mesma coisa, quebrou um PDV, ele inutiliza, fica com 2 PDVs até alguém conseguir consertar aquele PDV. 3, esse cara é o cara que mais tem dificuldade de linha de crédito. Vamos pensar que é o cara que o restaurante pequeno, tudo mais. Então, e no nosso caso, ele fala, olha, a R$1.800 ele põe no custo do negócio. Ele gastaria 60 mil para comprar todos aqueles ativos, de CAPEX imediato, gastou todo esse. E mesmo assim, quando ele tem um problema, ele tem um nível de serviço extremamente ruim e uma percepção. Ele tem literalmente uma dor de cabeça quando ele tem um problema, né? É uma dor de cabeça grande que impacta diretamente o nível de serviço dele. Porque você deu um exemplo muito, muito bom aí. O equipamento é furtado, pode ser furtado, tem outras coisas que a gente consegue colocar tudo isso junto num pacote, até com seguro e resolver o problema dele. Porque o core dele é vender comida, vender alimentos. Exato, o business dele é esse, ele não é lidar com equipamento, etc. Mas se eles utilizam toda essa tecnologia, automaticamente quando ele perde um daqueles, são poucos, impacta diretamente no business dele. Então, realmente é uma conta que você fez aí pro cara, você fechou o negócio, né? Imagino eu. Com a Telelock é legal também, que com a Telelock a gente trouxe um conjunto de coisas. Você pega uma loja que está fazendo, eles entregam o móvel e entregam os equipamentos de TI, o cara só precisa ter o espaço físico, então é muito legal isso. Então você já entrega uma loja pronta, principalmente essas grandes varejistas que tem uma necessidade de escala muito grande, que vai abrindo loja todo mês, a gente já entrega a loja pronta. Então, olha, me entrega o prédio pintado e tudo mais, que eu já te entrego o mobiliário, já te entrega equipamento de TI, você consegue funcionar de imediato. É porque comprar é muito difícil, né? Parece fácil, mas não é fácil. Comprar é complicado, tem todo um processo, a equipe de compras rala pra caramba ali, faz levantamento de mercado, comparação, isso e aquilo, entrega o equipamento nem sempre é daquele jeito. Às vezes vem errado, às vezes... Você vai ter um padrão, porque vai para compras vai conseguir comprar o melhor preço, assim, que tiver naquele momento. Então você vai ter um parque despadronizado, então... Isso é clássico, cara, que isso assim, é normal. Você chega em qualquer lugar, os equipamentos é tudo, parece cachorro vira-lata, né? Cada um um pedaço de cada coisa, junta uma coisa com outra, e você vai botando várias marcas ali, que é sempre o preço, o negócio que foi... a campanha daquele ano, daquele trimestre, momento. é o que veio, que ganhou o bid lá nas em compras. Empresa grande acontece muito isso, a gente vivencia isso no dia a dia.
Esse negócio tá muito setado a dólar também, né? Quando a gente fez, mister, é muito setado ao dólar também. Ó. O dólar aumenta, os equipamentos aumentam. Então, a partir do momento que você fecha o contrato com a Arclock, também você tem a garantia daquele preço. Independente se tiver uma variação cambial, você vai continuar pagando exatamente aquele mesmo valor de equipamento. Então, eu tive essa semana num shopping em Goiânia e fui pagar o estacionamento. E a minha piada foi, pô, tem um computador do milhão aqui dentro, velho. Porque a velocidade para processar o negócio, passei pif a vida inteira. Eu falei assim, cara, não é possível, o que tá acontecendo aqui? Tá vivo. Aí ele reagiu. Aí depois vai lá e eu fiquei, sei lá, 10 minutos para pagar um estacionamento, claramente por causa de um hardware defasado, entendeu? A gente faz inclusive isso também, a gente começou com a linha de totens, exatamente disso. Porque é o computador, nada mais é do que um computador ali, um totem, né? Com certeza. Porra, cara, tamo muito fudido, velho. Não sei o que a gente vai fazer, cara. Que eu... Cara, tem aquela loja nova, né, que mandaram a gente abrir, mas assim, ninguém colocou budget TI pras coisas de TI. Então assim, não tem verba pra comprar as coisas. Eu preciso de um firewall, cara. Como é que eu vou abrir uma loja sem um firewall? Aluga. Tá, mas e o servidor? Eu preciso colocar um servidorzinho lá pra rodar os softwares e tal. Aluga. Porra, e a rede? Precisa montar switch, access point, essas coisas tem que ter, né, cara? Não dá pra, tipo, um cliente chegar lá e não tem Wi-Fi pro cara, porra. Aluga. Tá, e os PDA lá, os computadores dos atendentes? Tem que comprar. Aluga. Tá. E o software? Porra, não dá, né? Tem que comprar as soluções. Subscrição no aluguel, cara? É. Aluga. Tá. Porra, e as cadeiras? Agora, você vai pra mim alugar as cadeiras também? Aluga. Essa cadeira? Alugar cadeira? Te dou o telefone aqui, ele aluga. Porra, cara. Então tá, né? Mas você só fala pra alugar, não tem, tipo assim, tudo é aluga agora. Você tem dinheiro pra comprar? Não. Então aluga. Muito bem, Renan, tem uma parada, cara, que, assim, ambientalistas estão sempre preocupados, né? Eu não estou tanto, deveria até estar, mas eu continuo comprando Não, eu equipamentos sou um cara muito localmente. preocupado com o meio ambiente, meu carro é elétrico, Olha só. O cara é foda. Vamos lá, né? O Gomes teve que comprar um posto de gasolina para dar conta. Ele é sócio do posto de gasolina, você tem ideia do consumo do homem. Mas, cara, existe essa preocupação justamente por causa do descarte dos equipamentos, né? Vamos pensar, legal, tem uma vida útil aí de alguns anos, depois não serve nem para você locar. E aí, o que acontece? Como é que termina esse ciclo de vida de equipamento? A gente acabou falando de problemas e eu não disse que esse é um dos maiores também que a gente resolve, porque exatamente quem compra em algum momento tem que descartar os equipamentos. E como que eu descarto quando eu compro? No formato, quando a gente fala de outsourcing, na locação, a gente faz todo o processo de descarte ambiental dos equipamentos dos nossos clientes com uma imersão de certificado, tá? Então a gente segue todos os padrões já de ESG do mercado. ESG é um tema que está super em alta, como Bastante. também. Uhum. Aquela responsabilidade nossa social, né, de estar preocupado com o meio ambiente. Então a gente tem uma ou duas empresas parceiras que fazem o descarte dos equipamentos e essa emissão de certificado, que é o plantio de árvores também, focado na sustentabilidade dos nossos equipamentos. Que massa, cara. Isso é sensacional. legal porque, assim, essa ilusão de ter, né, sou dono desse hardware e tal, depois a hora que eu quiser vender, eu vendo, é igual quem comprou Luna, entendeu? A galera que comprou Luna. Não é igual o carro do Gomes, que é placa preta, que aí você precisa vender, depois você tem valor. O computador não tem valor no final, né? Não tem valor, cara. Assim, o negócio acaba, na hora que você vai tentar transformar aquilo em dinheiro, não vira, É mas... sucata, literalmente. E é complicado, entre aspas, se livrar daquilo de forma correta, né? Até porque... Tem bateria, né? Você muita bateria, coisa, lítio, muita etc. coisa. A gente tem que se preocupar com isso, que a gente tem que deixar o mundo melhor aí para as próximas gerações, porque as coisas já estão estragadas demais já. A gente tem que fazer a nossa parte, não tem como, né?
Renan, cara, qual que é o que vem por aí, né? Qual que é os próximos passos aí de relação a Arklok? Você já deu um sneak peek pra gente do marketplace, mas qual que é os planos aí de médio prazo para a empresa de vocês? Que vai crescer, a gente já sabe, a gente quer saber para onde agora. Exato. Vai dominar o mundo, né? Deu uma ideia do B2C, eu acho isso massa, hein? O B2C já é um negócio interessante. Não, mas eu acho que a gente, acho que todo o crescimento é importante. A gente está no momento de trazer investidor para a companhia também, então a gente vai ter uma movimentação aí nos próximos meses, com a entrada de um investidor minoritário na companhia, mas é um fundo de private equity dentro da companhia. Eu dando mais um spoiler aqui. Opa, spoilers! Mas a gente tem um desafio grande agora de regionalizar Arklok. Eu tenho uma série de iniciativas já planejadas junto com o marketing, junto com o time de estratégia mesmo, de criar esse conceito de empresa local para aquele mercado regional, apesar de ser um commodity, né, a gente falar de computador, de headset ou de qualquer periférico, a gente tem o desafio de atendimento local, de não perder aquela essência de empresa local, empresa brasileira também, porque o nível de comunicação no sul é de um jeito, no centro-oeste é de outro, no nordeste é de outro, então a gente tem grandes desafios geográficos no Brasil, mas a gente está aqui para crescer. O ano que vem é um ano de... Se esse ano a gente praticamente dobra a companhia novamente, o ano que vem é o ano de consolidação e crescimento regional com times de vendas locais também. Cara, aí eu tenho uma pergunta para você, que com você eu vejo três possibilidades. Vocês podem abrir negócios locais, vocês podem vender franquias, ou vocês podem alugar o negócio, porque vocês poderiam fazer isso. Aluga aqui. Eu brinco aqui que a gente a Localiza é um grande cliente nosso também, então até pelo business também, e a gente também hoje, quando a gente foi comprar móvel, a Andrea foi uma das grandes defensoras de falar, olha, eu não vou comprar móvel, eu vou alugar para o escritório. Porque eu tenho que defender o modelo. Você tem que defender o modelo. É lógico, faz total sentido. Daí surgiu a parceria grande com a Telelock. Eu, particularmente, não conhecia a locação de mobiliário. Até falei, pô, não faz mobiliário, mesa, cadeira. Mas depois, vocês conhecendo, conversa para outro dia, mas é outro business que você resolve total. Quebra a rodinha da cadeira e faz como? Como que faz lógico, sempre problema, né, cara? E é um xerifado, não sei o que, você elimina ali uma série de necessidades de guardar, exato. Então eu acho que exatamente, a gente tem algumas iniciativas já, Mr. Anderson, com parceiros locais, tá? Então a gente já tem alguns parceiros regionais que usam a brand Arklok, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, e um parceiro no Mato Grosso e outro no Sul também. A gente está fazendo algumas iniciativas com as operadoras de telecom, então, para ser um canal de distribuição da Arklok, a gente tem fechado com 2 das maiores empresas de telecom do país o modelo de outsourcing em conjunto. Tá? A gente não pode divulgar por acordo de NDA, mas 2 das grandes empresas usam o modelo de outsourcing de equipamentos Powered by Arklok. Então a Arklok dá toda a sustentação dessas operações. Então a gente procurou buscar vários canais de captura, vários canais de entrada de clientes, para que a gente consiga, de uma forma muito rápida, virar esse cenário do mercado brasileiro como é no mercado americano, né? Então 80% do mercado brasileiro também ser no formato de outsourcing. Eu acho que essa própria educação em negócios que vem crescendo cada vez mais no Brasil, educação em negócio, educação financeira que está se tornando uma coisa mais popular, mais acessível, né? Tudo isso vem numa mesma onda, né? Porque o brasileiro está começando a aprender a ganhar dinheiro, por assim dizer, né? Começando a desenhar melhor seus negócios e tal. Temos visto grandes empresas despontando, pequenas empresas crescendo. A internet tem democratizado as coisas de forma fantástica. Você vê pequenos empreendedores, você vê uma manicure fechando aí projetos de curso de R$100 mil, R$200 mil e abrindo franquia. Sim.
E esse tipo de democratização tem aberto a cabeça das pessoas, tem ensinado novas possibilidades, né? E junto com tudo isso vem a infraestrutura, então é muito conveniente a Arquilock, a proposta de vocês, junto de todo esse movimento que está acontecendo, né? É uma forma melhor de se pensar o negócio e com certeza resultados melhores vindo na sequência, né? Cara, inevitavelmente, o papo tá bom demais, mas nós precisamos deixar as nossas considerações finais para os nossos ouvintes. Renan, o que você deixa de mensagem para os nossos ouvintes? O que você deixa aí no coração deles, além da sua propaganda, é claro? Liga para nós, aluga com a gente, mas o que você deixa para eles? Não, acho que entender que exatamente a proposta de valor da Arquilock é resolver problemas, estamos aqui para resolver problemas. Acho que é um novo mercado, é nova forma de comprar, nova forma de interagir. Então, procurem cada vez mais se informar desse modelo de negócio, contem com a Arquilock também, busquem, a gente está falando de transformação digital o tempo todo, de novas tecnologias, então cada vez mais o profissional de TI tem que estar voltado para o seu segmento e melhoria de performance do seu segmento e deixar com que a gente atenda a camada de infraestrutura que a gente é especializado nisso. Sensacional. Para quem quiser conhecer mais da empresa, os links vai estar na descrição do episódio, assim também como o link do LinkedIn do Renan Torres. Se quiser conectar, conversar lá e já abrir uma oportunidade de negócio, tá fácil, os dados vão estar todos aqui na descrição, viu, pessoal? Renan, muitíssimo obrigado aí por ter compartilhado essa visão com a gente. Achei sensacional o modelo de full outsourcing, era algo que realmente eu não conhecia nesse conceito, né? E foi bacana a gente conhecer esse conceito de, eu preciso de uma loja amanhã, tá aqui. Então eu acho que isso aí foi algo que eu tenho certeza que vai agregar muito para os nossos ouvintes e vai abrir a mente na hora do pessoal fazer reuniões e dar aquela ideia. Falei, cara, eu conheço um pessoal ali que pode facilitar esse processo, agilizar esse crescimento nosso um pouquinho, né? Em vez de fazer aquele tanto de cotação, projeto, que às vezes levaria 6 meses só para levantar custo, que já estaria desatualizado. É isso aí. Obrigado, Mr. Anderson, Diogo e Gomes pela disponibilidade. Gostei demais também e estamos aí à disposição para novas conversas. Espero daqui a um ano e pouco estar falando de novas coisas com vocês. Com certeza, estamos ansiosos aí. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Este foi mais um episódio da 3ª temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast@podcafeti.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. @MarcosGNC.